É, beleza, turma. É, Sejam bem-vindos aí. Eu sou o Antônio e, se quiserem se apresentar, Daniela e Simone. Aqui. É, Sou o Antônio, e junto com meus colegas aqui a gente vai apresentar meio que a segunda parte, né, do conteúdo sobre os agentes, né, justamente o Pydantic. Provavelmente não vamos conseguir fazer uma análise tão detalhada quanto eu e o João, mas a gente vai tentar aqui. Beleza. Na aula passada, a gente entendeu o que é um agente, né? Aquele ciclo de raciocínio, de ação, observação, onde o modelo de linguagem toma as decisões e interage com as ferramentas externas. E hoje a gente vai tentar avançar num ponto mais essencial, como garantir que esses agentes funcionem de forma segura, estruturada e sem gerar erros no nosso código. Para isso, a gente vai conhecer uma biblioteca chamada Pydantic, né? Que muitos de vocês talvez já tenham visto no contexto de APIs, como no FastAPI, mas aqui ela assume um papel diferente e muito relevante. Ela se torna, né, na prática, uma espécie de contrato entre o modelo de linguagem e o nosso código de Python. E ao longo da apresentação, eu vou tentar entender exatamente como que isso funciona e por que é tão importante, explorar mais alguns exemplos práticos e ilustrar esse conceito na prática, né? Então, beleza. É... Não, pode voltar lá, pode voltar lá. Isso. Então, vamos começar com o nosso roteiro de hoje. Em primeiro lugar, farei um breve resumo, assim, não passa nem 1 minuto, 2 minutos, da parte um, né, que é relembrar os conceitos chaves, como o ciclo React e a noção de ferramenta, tooling, né? Em seguida, vou apresentar um problema prático, quando o LM devolve o texto totalmente livre, um caráter fora de lugar, para, vamos dizer assim, derrubar a aplicação que a gente está criando, ou gerar chamadas de API incorreta. Aí, na sequência, a gente vai entrar no bloco do Pydantic 101 e também a gente vai entrar mais no Pydantic AI. E depois disso, mostrar meio que um passo a passo do Pydantic, como ele se encaixa no fluxo de function, de tool, e o jeito que os LLMs hoje oferecem para chamar o Pydantic. Ou seja, como o esquema, né, sai do nosso código, chega ao modelo e volta com o JSON validado e não só acionamos a função real. Aí ele vai discutir um pouco das boas práticas, algumas decisões claras que tem que ser tomado, testes unitários e algo do tipo assim. Beleza, pode passar. Vamos aqui recapitular rapidamente o que é um agente de IA, né? Em especial o padrão React, né, que é o Reason mais Act. Primeiro, do padrão, a gente tem a parte do pensar, do thought, né? O LM recebe o contexto e reflete sobre o próximo passo. Aqui, ele tenta formular, interpretar em linguagem natural o que precisa fazer para avançar em direção ao objetivo. Depois, ele age. Com base nesse raciocínio, o agente escolhe, executa uma ação concreta, normalmente chamada uma função Python, fazer uma consulta SQL, ou acessar uma API externa ou pesquisa web. E em terceiro, ele recebe o resultado dessa ação, que pode ser um JSON, um texto, ou qualquer outro retorno, e incorpora essa nova informação a seu state, né, a seu estado. Em seguida, o ciclo se reinicia, o modelo pensa de novo, decide a aproximação e assim por diante, até que já meta ou critério de parada que seja satisfeito para o usuário do sistema. Esse loop é extremamente poderoso porque combina o raciocínio simbólico do thought com as ações do action. No entanto, existe um ponto frágil, que é a fronteira entre o texto livre e o modelo, o código gerado, que é estritamente tipado, que vai rodar do outro lado. Ou seja, às vezes o retorno vai ter um tipo, vai ter um texto tipado e, enfim, às vezes essa fronteira, né, a conexão não tá bem definida. E se o modelo descrever os argumentos de forma imprecisa, por exemplo, passar uma string 10, onde a string 10, escrito DEZ, né, onde esperamos um inteiro, o programa pode quebrar, ou pior, produzir resultados errados silenciosamente, vamos dizer. Então, às vezes nem parece um erro ali, um warning, um erro. Às vezes a gente acha que está recebendo um valor certo, mas está recebendo um valor errado.
Na prática, muitos de vocês já perceberam que a parte mais delicada dessa arquitetura não é só fazer o LLM brilhar, mas sim parsear e validar os argumentos, né, entender as saídas, as entradas, justamente aí que entra o PyDentec, que é o que vamos explorar em mais detalhes. Beleza, pode passar. Beleza. Problema. Saída livre igual a caos. Texto livre igual a caos. Dê uma olhada nesse código aí que eu coloquei aqui, ilustrativo, que está na tela. Aqui, o modelo de linguagem, esse aqui é um retorno, né? Devolveu dois campos. O QTI-Y, que é o quantity, né? Recebeu a string 20, em vez de um número inteiro. O let, como fosse latitude, veio escrito em português, 42. Quanto o sistema esperava, por exemplo, um float, algo como, sei lá, 4.42.0, sei lá. E para nós, seres humanos, isso é tranquilo, a gente entende, mas para o sistema, é, isso pode gerar um erro, como eu disse, pode gerar resultados errôneos. E o back-end, ele gera um erro e a conversão de string para float falha, e enfim, e pode quebrar tudo. É, Agora imagine a situação correndo em larga escala, com vários agents, né, multi-agents, 1.000 requisições por minuto, todos enviando argumentos mal informados. Então, o serviço externo de clima é acionado erroneamente centenas de vezes, usando nesse exemplo aí de latitude, quantidade, por exemplo, um sistema de clima, por exemplo. E cada falha pode gerar novos retries, que tem custos de API, custo de verdade, né, dinheiro, né? E, enfim, os logs começam a se encher, tornando difícil o debug do sistema. Enfim, resumindo aqui, é, o seis, em, aqui em rosa, né? O sem esquema não há garantia, né? Então a gente precisa que desse contrato, como eu disse, explícito, declarando que, por exemplo, o quantity deve ser um inteiro e o latitude deve ser um número decimal, ou um float que seja. E exatamente isso que o PyDent vai nos oferecer. Ele valida e converte cada campo antes que a função seja executada, bloqueando esses erros logo na entrada de forma clara e performática. Beleza, pode passar. Agora vamos entender aqui o que é o PyDentic, né? De forma bem direta e clara. O PyDentic é uma biblioteca Python que lê as type hint, que já escrevemos, tipo int, string, datetime, enfim, e a partir disso cria automaticamente duas coisas. A validação, um seguro por padrão, assim. Se um dado não bate com o tipo declarado, ele levanta um erro claro, indicando o campo, valor e motivo. E dois, a serialização consistente. O que é isso? Ela sabe transformar o objeto em JIT, JSON, JSON Schema do jeito que é o próprio, mantendo o mesmo formato em toda a aplicação, deixando tudo consistente, sem possíveis erros. E olhando aqui nesse código do slide, quando a gente faz, por exemplo, a gente abre o user com os parâmetros ID, 123, um numeral, e-mail e tal, a string 123 é convertida para inteiro sem o nosso esforço, né? Porque aí está como string. É, e. Ai, não, esqueci de colocar essa parte do código. Acabei de ver agora. Mas, enfim, um ponto importante aqui é que o PyDente pode gerar o JSON Schema com um único método. O schema é exatamente o que a API, por exemplo, a OpenAI usa para o recurso de calling. E é isso, pode passar. Vamos aprofundar agora um pouco nos principais conceitos de utilização do PyDentic. Que depois eu vou tocar mais no assunto do PyDentic AI, mas tanto o PyDentic quanto o PyDentic AI é feito, construído à base do PyDentic normal. Então, todos esses conceitos são utilizados nos dois. Assim, eu vou apresentar os quatro conceitos principais que são utilizados nos 90% dos casos quando se mexe com LLM, enfim. O primeiro é esse base model, que, vamos dizer assim, é a classe mãe de todo o modelo PyDentic. Quando a gente cria, por exemplo, uma classe order com base model, como estava no slide anterior, a gente ganha automaticamente várias funcionalidades.
A validação da construção, por exemplo, se o ID que estava escrito que era para ser um inteiro, está escrito em string, 1, 2, 3, ele converte para inteiro, e se vier como, por exemplo, um ABC dentro desse ID, ele já levanta um erro. E, enfim, como eu disse, tem a serialização constante, é, e esse base model gera esse JSON Schema, que é um método chamado Model JSON Schema, que produz a especificação completa que a gente pode publicar, ou, no nosso caso, enviar ao LLM. Em outras palavras, o base model transforma a anotação de tipo, os type hints, em um contrato executável. Aí, beleza, vamos passar aqui para o field. O field complementa isso declarando metadados por campo, né? No snippet ali do slide anterior, o price, é, ou seja, o GT igual a zero, deve ser maior que zero. Por exemplo, se alguém passar um menos 9.9, o PyData bloqueia isso na hora. Além disso, a gente coloca na description só um preço igual a, tipo, price, para colocar na description um preço em real, por exemplo, e essas descrições são mais que documentação, vamos dizer assim, mais do que o usuário olha para entender o que tem que ser inserido ou não. Elas viajam junto com o JSON Schema e acabam dentro do prompt do LLM. Então, o LLM começa a entender essas descrições do que é para ser inserido. Então, o modelo precisa preencher esse argumento, ele lê preço em reais, tem que ser maior que zero, né, que é passado no JSON, isso aumenta a chance dele gerar dados corretos. Há vários outros parâmetros dentro do field, como um regex, como min length, que é tamanho mínimo da string, max length também, é, LL, T, GE, GT para os números, default factory, que é para gerar valores dinâmicos, enfim, até datetime now, enfim. Resumo, esse base model define a estrutura e garante a validação global e o field afina essas regras, dá um contexto humano e enriquece o esquema que vai instruir a gente. Beleza, vamos passar aqui. Agora, dando sequência, essas duas outros conceitos que formam, né, o kit essencial do PyDentic, que é os validadores e o dump load. Os validadores, às vezes o simples tipo correto, né, não basta. Pense num formulário de viagem, por exemplo. É perfeitamente receber duas datas válidas, né? É, start date e end date, com a ida depois da volta. Para esses casos, a gente tem que ter validador, que são funções decoradas que rodam lógicas adicionais. Que no caso eles estariam falando, o start date tem que ser antes que o end date. Mesmo que os dois estejam date, essas outras funções que formulam esses outros tipos de lógica entram dentro desses validadores. E, agora passando para o dump load, que é um objeto que passa pela validação. E normalmente a gente quer duas operações. Um, que é a parte do dump, né, que é despejar para enviar pela rede, né, gravar no banco SQL ou simplesmente logar. Para isso a gente usa a função model dump, que devolve já o dicionário já convertido. Por exemplo, datetime vira ISO 8601, que é lá que é o tipo lá padrão de date, o decimal vira string e assim por diante. E se a gente precisar de um JSON direto, existe o model dump JSON, uma outra função, que devolve só string. E aí temos o load, que é o carregar, e é quando a gente recebe os dados crus de uma API externa. E existe um model validate JSON, que com parâmetro é o JSON que você recebe, que aceita esse JSON e faz o parsing, né, e converte justamente é, e valida isso num só processo. E é isso, como diz aqui, esses quatro recursos, base model, field, validadores e download, cobrem cerca de 90% das necessidades para quem constrói a gente. E ele garante que o dado chegue correto, que o LM receba um esquema preciso e que nós possamos persistir ou trafegar informação com segurança. Beleza, próximo. Agora, por que o PyDentic em a gente?
chegamos a um ponto decisivo aqui. Por que que a gente usa uma biblioteca criada originalmente para as APIs, para as REST APIs, e se tornou uma peça-chave em construção desses agentes? Primeiro, a segurança. E aqui eu digo segurança, não segurança em termos de criptografia e tal, acesso de dados restritos, mas sim dados bem formatados, né? Segurança de ter algo efetivo. É, a segurança, o, tá. O LLM é algo criativo, às vezes até demais. Então, às vezes ele pode devolver, como eu disse ali, a quantity 20, escrito 20 em vez de 20 o número, né? Aí o PyDente que atua como porteiro, que bloqueia esses valores do tipo esperado errado, antes que chegue no resto do código. Dois, ergonomia. Porque o único base model, eu ganho três coisas de graça, né? O autocomplementar o autocompletar no editor, porque os tipos já são explicados, já sabe quais são os tipos que tem que vir. Uma documentação automática dentro do próprio JSON, como eu disse, a gente inclui essa parte da documentação junto para enviar para a LLM, e algumas mensagens de erro já formatadas, indicando exatamente onde que falhou, e isso reduz drasticamente o tempo que eu estaria escrevendo algumas verificações manuais, assim, testes, ou enfim, até olhando no olho, assim, logs, enfim. É, e três, a gente consegue fazer o reuso do esquema. O mesmo modelo que descreve os argumentos do agente também serve para, por exemplo, uma rota do Fast API, validar um job de segundo plano, ou persistir os dados num SQL, por exemplo. Assim, eu não preciso manter três contratos diferentes, né, três partes de código diferentes para o mesmo objeto. E o quarto, importante também, a gente pode dizer que ele tem uma integração nativa. A própria API da OpenAI trouxe o Pydantic Function Tool e o LogChain, a partir da versão 0.3 lá, e migrou o core inteiro para Pydantic 2. Na prática, o ecossistema já escolheu esse padrão, usar Pydantic como a linguagem franca entre o modelo e o código. Resumo, o Pydantic atua como ponte segura entre as saídas de linguagem natural da LLM e o mundo determinístico assim, do seu código do Python. Ele garante que aquilo que o modelo imagina chega ao nosso programa no formato exato que ele precise funcionar sem surpresas. Pode passar. E antes de avançar, vale destacar um novo integrante desse ecossistema, que é justamente o PyDantic AI. Ele não é simplesmente um PyDantic renomeado. Trata-se de um framework completo para construir os agentes, desenvolvido pela mesma equipe que o PyDantic tradicional. A comparação assim que a gente pode fazer mais fácil é que o Fast API é como o Fast API fez no mundo das APIs web. Pegou algo trabalhoso e padronizou em melhores práticas, deu uma experiência super ergonômica, como eu disse. E o PyDantic AI justamente faz isso para usar em modelos, LLMs, em agentes. Ele tenta repetir isso e o que que ele entrega na prática? Quatro coisas. Primitivas de agentes já tipadas, né? As classes como agent, node e function tool, que encapsulam aquele look react dos agentes, eles sem exigir que a gente escreva, por exemplo, um while ou true à mão, né? A gente tem que ficar fazendo todos aqueles recódigos para verificar. O Pydantic AI também entrega um suporte nativo com a function calling. Basta decorar ali a função com at function tool em cima ali da função e o esquema é gerado automaticamente. Existe um trace integrado. Cada execução guarda a estatística de token, tempo de respostas e erro, facilitando o monitoramento e otimização de custo. Então, antes, você precisava calcular ali à mão quantos tokens está sendo usado e tal, o Pydantic já faz isso de forma automática. E tudo isso rodando num motor super rápido, que é o Pydantic 2, isso em Rust 5 e tal, que é 50 vezes mais rápido que o Python, e com validação em microsegundos. Em resumo, em vez de construir o nosso agente fio por fio, definir o esquema, validar argumentos, contar tokens, registrar log, o Pydantic AI oferece as peças prontas, opinadas e tipadas. A gente foca só na lógica do negócio e deixamos o framework cuidar do resto.
Pode passar. Aqui, quais são as diferenças entre o PyDentic e o PyDentic AI? Vamos comparar aqui ponto a ponto o que o PyDentic 2 oferece já, mas o que o PyDentic AI oferece de melhor. Quais são? Os dois têm propostas principais diferentes, né? O PyDentic 2 foca em validação de dados, ele garante que o tipo e o formato estão corretos, como eu expliquei, mas o Pydantic AI é um framework adicional que adiciona três camadas em cima disso, que é a conversação, o controle de fluxo e o monitoramento. Ou seja, fornece uma infraestrutura completa para rodar o agente. Dois, o núcleo. Núcleo Rust, os dois utilizam o mesmo motor, vamos dizer assim, e o Pydantic Core, que é escrito em Rust, então você continua ganhando desempenho elevado nos dois. Três, os modelos disponíveis. No Pydantic 2, a gente tem o Base Model e o Field, ótimo para estruturar dados, como eu expliquei antes. E o Pydantic AI, esses dois ainda continuam válidos, mas surgem novos tipos, como Agent, que encapsula toda a conversa com o LLM, e o Node, que representa uma etapa do fluxo de decisão, daquela de pensar, agir, encerrado, o React, e o Function Tool, que liga uma função Python ao esquema que o modelo precisa enxergar. E sobre o controle de fluxo. Com um Pydantic puro, quem escreve while, true, os if, os elses, enfim, os retries, é você. Já no Pydantic AI, é, eles usam um grafo de estado, o nome do pacote é Pydantic Graph, e a cada nó ele decide automaticamente se deve chamar o LLM ou executar uma ferramenta ou finalizar, sem que você escreva loops explícitos. E como eu expliquei antes, o PyDent 2 não tem tracking de tokens, né? Não há uma mediação integrada dentro do PyDent 2, você precisa instrumentar essa contagem de tokens manualmente, que é o que muita gente, às vezes, muita empresa acaba gastando muito dinheiro porque não consegue controlar os tokens exatamente. As empresas que usam EAs em massa, enfim. Já no PyDent AI, cada execução retorna um usage, né? Que é uma função, um parâmetro em usage, que é justamente a contagem desses tokens. Enfim, tanto os completion tokens quanto o custo total. Então dá para otimizar aqueles orçamentos, enfim, sem um esforço extra. E multi-agente, né? Como é que os dois se comportam com isso? O Pydantic puro, se um trabalho mais manual, você teria que gerenciar a fila de mensagem entre dois ou mais agentes. Já o Pydantic AI expõe abstrações já prontas, permitindo criar rapidamente, por exemplo, um planner que delega tarefas e um executador que recebe feedback de um critic, assim, enfim. Em resumo rápido, o Pydantic AI pensa como é um superset do Pydantic normal, ele é toda a validação robusta do Pydantic, mas elimina a parte operacional de loops, tries, login, métrica de token, enfim, que normalmente a gente escreveria à mão. Aí, finalizando aqui a minha parte, pode passar. Fazer um exemplo assim aqui, pequeno, 10 linhas aqui, que cria um agente funcional usando o Pydantic AI. Então, vamos aqui linha por linha. Primeiro, a gente tem os importes essenciais, o agent, que é o cérebro do nosso agente, o function tool, que é o decorador, que transforma essa função Python comum em uma ferramenta chamável pelo modelo. Base Model Fields já conhece e define e validam esses dados. Aí a gente declara o esquema dos argumentos, que são essas três próximas linhas. Aqui a gente diz os parâmetros x e y são inteiros e tem essas descrições. O PyDent já valida e gera o JSON esquema correspondente. Aí, em seguinte, a gente transforma a função em ferramenta, usando aquele add function tool, que está no slide, que é o decorador, e ele lê esse calc args, né, e anexa o esquema à função e registra o nome soma para o agente, como está definido ali embaixo do método. E depois a gente cria o agente, naquela linha ali, agents igual a agents, enfim. Aí a gente diz ali que a gente está optando pelo modelo ChatGPT GPT-4o da OpenAI, e a gente usa a ferramenta Soma que está disponível, que a gente definiu lá em cima.
E se tivesse mais funções, né, a gente bastaria adicionar elas nessa lista. E por fim, a gente usa o agente como se fosse uma função. Passamos a pergunta em linguagem natural, e depois o agente faz o resto. Empacota o esquema do prompt, o modelo decide somar o x17 e o y15. O PyDent valida que esses 17 15, e 20, desculpa, 15 não, 25 são inteiros. A função executada e o resultado 42 volta para a gente. Tudo isso coube em 10 linhas e já vem com contagem de tokens, logs para cada passo e validação automática. Se eu acrescentar outra função, digamos, multiplica, em meia dúzia de linhas já consegue também uma outra calculadora completa operada por uma LLM. Então, uma mensagem-chave aqui é o seguinte: primeiro a gente define o esquema, a gente decora a função, e instancia o agente. A sequência se repete para qualquer projeto maior. Basta ir somando as ferramentas e regras e o framework cuida do resto. Esse código aí é 100% assíncrono. É importante notar. Beleza. Olá, eu sou a Simone. Eu sigo falando sobre o Collins. A visão geral é que ele permite que um agente, né, permite que um agente ele execute funções externas como parte do raciocínio, resposta à solicitação do usuário. Ele não se limita, né, no caso, ao que está embutido no modelo. Ou seja, ele faz essa obtenção de dados e realiza tarefas complexas. O funcionamento dele é amplamente usado para validar, né, os dados no Python e é essencial para estruturar as ferramentas usadas no agente. No contexto de agente 2, ele atua como esquema onde ele define a interface da ferramenta, ou seja, o nome da função, os parâmetros esperados e os tipos, garante a validação também dos dados antes de chamar a função real, e ele ajuda o agente a entender qual função pode ser chamada com base na solicitação do usuário. Então, as etapas são bem básicas, né? Ou seja, ele faz o registro de ferramentas. O que significa isso? Que cada função pode ser chamada precisamente e ser registrada com estrutura correspondente. E uma outra etapa que ele faz é a análise de consulta do usuário. O modelo interpreta a intenção e decide se uma ferramenta precisa ser chamada. Temos também a etapa do preenchimento automático dos parâmetros. O modelo ele faz o preenchimento dos campos com base na extração das perguntas. A validação também, antes da execução, é uma outra etapa onde os dados são validados e ele faz a execução da função e resposta, que é a chamada e o resultado na resposta do modelo do usuário. As vantagens é que se relaciona com a segurança de tipo, ou seja, ele evita erros de execução por dados mal formados. A integração ela é transparente, as funções podem ser usadas como extensões naturais da linguagem. E tem também uma das vantagens é a facilidade da manutenção, né? Então, deixa claro que essas documentações da interfaces nas ferramentas escalam também e é fácil adicionar, modificar ou remover funções conforme a aplicação cresce. Quando é que a gente usa o tools calling? Nas respostas do modelo, ou seja, depende dos dados externos, por exemplo, banco de dados, cálculos. Quando a gente deseja também manter a lógica do negócio fora do prompt, ou quando há necessidade de decisões condicionais ou fluxos controlados.
podemos entender que a arquitetura permite que os modelos de linguagem ultrapassem os limites de geração de texto e assim se tornem executores de ações reais, porque conecta a linguagem natural com uma lógica estruturada. No próximo slide, temos o exemplo fictício, né, do API de clima. Então, eu não vou detalhar, mas vou falar das etapas, imaginando que um cenário tá sendo desenvolvido com um agente conversacional, que responde perguntas como qual é o clima em Salvador hoje, por exemplo. Então, as etapas, basicamente, é a definição, né, que é essencial para a descrição dos parâmetros esperados pela API, usando o modelo. Logo no segundo slide, temos a definição da função real, ou seja, ela faz essa requisição do serviço. No próximo slide, temos o registro da ferramenta. No quarto, na quarta etapa, temos a interpretação e chamada pelo modelo. Ou seja, quando o usuário digita, né, qual a previsão do tempo para Recife, o agente realiza os passos de identificação, extração, validação, chama e retorna. Temos também, no próximo, como é que a gente lida com os erros. Então, a validação permite capturar esses erros antes, né, que a função seja executada. Então, a ideia que temos é que essa arquitetura ela tem como objetivo, né, organizar bem os dados de entrada, permite que o modelo também tome decisões baseadas em intenções, garante, evita falhas de execução, conecta a linguagem natural e as funções programáveis reais. Então, entendemos que essa lógica ela pode ser aplicada para consultar bancos de dados, por exemplo, reserva de passagem, análise de dados, enfim, as possibilidades são vastas. Logo depois, no slide 13, eu apresento o mini loop do React. Pode passar. Isso. Que basicamente ele é essencial para permitir que o agente analise a intenção do usuário, decida se é preciso chamar uma ferramenta, se ele tem também a ideia de chamar a ferramenta correta, interpretando o resultado e finalizando a resposta ao usuário. No próximo slide, tá? Temos também aí o estudo de caso, que imagine um cenário onde se quer criar um agente de clima, e aí, basicamente, quer, se, quer receber, né, perguntas do usuário, a reflexão sobre a intenção com base no React, usando o calling validado para consultar uma API e respondendo com clareza. Então, esses fragmentos, basicamente, ele dá uma diretriz, né, de como tem que ser essas etapas. Primeiramente, é a instalação e setup, aí logo em seguida vem a definição da função. No próximo slide, na etapa 3, vem o empacotamento, e aí segue-se na etapa 4 com um agente com o React e o calling. Então, nesse momento, a gente percebe que qual a saída deve ser esperada, né? No slide, no slide 11, ou seja, o que o usuário quer saber e o clima atual ele dá como saída essa resposta.
Então, a conclusão do estudo de caso é que, com esse conjunto, podemos construir sistemas robustos, explicáveis, expansíveis para a automação com linguagem natural. Então, esse padrão ele pode ser aplicado não só para clima, mas também para dados analíticos inteligentes, suportes automatizados, consultores financeiros, né, baseados em dados, e até mesmo robôs de agendamento de logística. Continuando, temos também estudo de caso com o SDK, que basicamente tem ali também, né, a instalação do SDK. Então, uma visão geral do que seria o SDK é a permissão de criar agentes personalizados que usam ferramentas externas com validação de entrada. Então, ele registra funções, ele permite que o modelo escolha e chame funções com base em linguagem natural, ele obtém um comportamento baseado em React, embutido no motor do chat, né? Enfim. Então, basicamente, instalar não também não tem nenhum mistério. Então, é instalar o SDK, definir as funções no próximo slide. Depois vem a etapa 3, que é o registro com funções utilizável. Vem depois a execução com o token calling ativo. Depois vem a detecção e execução da função requisitada no próximo slide. E aí a gente tem o retorno, o resultado do modelo, né? Então, quais os benefícios que estão relacionados a esses agentes SDK? É a integração direta, sem dependência de frameworks externos, é a validação robusta da entrada, o modelo também decide quando e como usar a função, e o retorno programático de ferramentas, ou seja, permite combinar ferramentas, bancos de dados e lógicas de negócio. Diante disso, a gente começa a entender que o SDK oferece um fluxo nativo, direto e poderoso para agentes inteligentes, com um calling estruturado, ideal para essas aplicações, tipo, em produção com, com chat GPT-4 Turbo, ou também para aplicações que requerem validação segura, ou aplicações com múltiplas ferramentas encadeadas, baseadas em workflows também conversacionais dinâmicas interessantes. Logo depois, eu vou falar um pouquinho sobre a visão geral de orquestração multiagente, que basicamente é a prática de coordenar múltiplos agentes autônomos, né? Então, cada um com habilidade de ferramenta específica para colaborarem na resolução de uma tarefa complexa. A motivação do uso da orquestração multiagente são problemas reais, raramente que são solucionados por um único tipo de especialista. Em analogia com times humanos em um sistema multi-agente, você pode ter, por exemplo, um agente de meteorologia que consulta pis de clima, um agente planejador de viagem que organiza itinerários, um agente financeiro que calcula custos e um agente orquestrador que coordena tudo isso. Então, a arquitetura modular com o Colin, né, possui uma função, um conjunto de funções que é validado pela biblioteca, tem também uma identidade distinta e também é um modelo compatível com o Tooth Calling. Exemplo, o GPT-4. No próximo slide temos os benefícios da orquestra multiagente. Então, basicamente, é a especialização, ou seja, é quando cada agente é focado em um domínio. Temos o reuso e a escalabilidade, que é a adição de agente
no formato modular, de forma simples, precisão e controle, ou seja, é quando o orquestrador pode ajustar o fluxo de execução, a segurança de dados, que é a função quando ela é validada, reduzindo erros, e a transparência do raciocínio, que é a arquitetura quando é interpretável e auditável. Agora indo para uma demonstração, né, de tudo isso que a gente falou, né? A gente falou bastante parte teórica, principalmente demonstrando essa aplicação de muitos agentes e a delegação usando as tools. Tem um exemplo parecido no próprio portal do PyDance, que é aí eu criei uma versão adaptada disso para a gente poder ilustrar todo o uso dessas coisas. Então, a gente tem aqui uma modelagem para explicar qual é o fluxo dos nossos agentes, né? A gente tem um usuário que ele vai entrar em contato com esse agente guia via prompt, e a ideia dele é que essa guia é uma guia de dicas de como manipular listas de Python. E como ele faz isso? Ele decide tópicos, e a partir de uma ferramenta, que é uma maneira que ele entra em contato com o agente de dica, esse agente dica cria descrições e exemplos de como fazer certos tópicos de manipulação de listas, retornando só ao agente, que de sua vez retorna ao usuário. Então, dessa forma, a gente consegue ver essa dinâmica de múltiplos agentes e de o uso de um com uma especificação de orquestrador e o outro como uma ferramenta a esse agente. Então, agora olhando um pouco para o código, dá dando para ver aqui no visual? Assim, É, assim. Tá então, ótimo. como que está estruturado esse código? A gente usa aqui o PyDentic e o Pydantic AI, justamente até que o João Pedro fez um exemplo dele, bem mais elaborado, o meu bem mais simplório e enxuto, mas acho que ele traz bastante da ideia que a gente precisa ver aqui, que é como o Pydantic, com essa tipagem forte, ele ajuda a gente ter um prompt template bastante estruturado para o nosso usuário interagir com ele. Ou seja, a gente consegue controlar muito melhor o fluxo, é quase como se a gente estivesse dando um few shot. Ou seja, ele já entende basicamente como a saída deve ser estruturada, porque ele é orientado a essas classes que estruturam o nosso raciocínio. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma classe guia, que ela é constituída por dicas. Essas dicas têm um título da dica, uma descrição do que vai ser essa dica e um snippet de Python explicando essa dica. A dica aqui seria um tópico, ou seja, um assunto de manipulação de listas. Aí a gente tem esses dois agentes que a gente instanciou, basicamente só chamando agent e definindo o modelo. Essa é uma outra parte interessante do PyDance AI, que é legal, né? Nem todas as ferramentas têm, mas é interessante pontuar que é um modelo agnóstico, né? Ou seja, eu consigo usar aqui tanto o Gemini, eu consigo usar o Llama, eu consigo usar o OpenAI. E nesse caso aqui eu estou usando o Gemini porque eu consigo usar ele de forma gratuitamente para rodar os testes. Então a gente está tendo aqui os dois. O System Prompt também é um ótimo jeito de a gente enriquecer o nosso contexto para os agentes e dar uma especificação para cada um, porque o System Prompt eu consigo definir o que ele em específico está operando dentro desse sistema de multiagentes. Então aqui eu defino que ele é o orquestrador que cria uma guia com 3 dicas sobre listas de Python e que ele pode usar a ferramenta gerar dica, que eu posteriormente defino no Decorator. E aqui eu tenho o meu agente de dica, que é o que de fato faz as dicas, ou seja, preenche o conteúdo orquestrado por esse guia. Aqui a gente tem a definição, né, no decorator, ou seja, eu defino que isso é uma ferramenta de guia agente, e ao chamar essa função, a gente faz uma chamada síncrona para esse agente, e o próprio LLM diz qual é o tópico que ele quer que esse agente ilustre, né? O que é interessante que a gente pontuou na nossa apresentação é sobre a questão do usage, isso é super necessário e interessante dentro desse contexto, né? Visto que existem LLMs que cobram, por exemplo, pelo uso de tokens. Então é importante a gente ter maneiras de dar informação ao sistema de quanto a gente já usou, se a gente pode continuar usando, para dar uma run nesse problema. Outro ponto que a gente tem aqui usando é o Output Validator, que é isso. O PyDentic, junto com o Pydantic AI, a gente tem um nível de robustez muito forte para garantir que o fluxo do que a gente quer que receba seja definitivamente o que a gente programou. Ou seja, com essa decorator, eu faço mais uma camada de verificação de que o guia está estruturado da forma certa. Mesmo definindo o output type como objeto, mesmo tendo a chamada aqui e um handle exception aqui, eu ainda crio mais uma camada, eu consigo fazer isso
E dessa forma eu verifico se, pô, se ele seguiu de fato que eu quero 3 dicas e que de fato são tópicos únicos. É, outro fato interessante que é como já está embutido no Pydantic AI algumas exceptions, como validation and exception, ou seja, se o meu modelo por algum motivo não obedecer à tipagem que eu especifiquei para ele, ele já cai nesse caso aqui de exception e ele vai dar um modo retry, ou seja, eu não preciso programar, isso já tem uma instância feita que lida com esse caso de falha e que ele mesmo já retenta novamente para mim. Então, juntando com isso, eu tenho basicamente uma pequena main que é um prompt, cria uma guia com manipulações de listas em Python, e eu jogo esse prompt para o meu guia agente rodar. E ele recebe já, de novo, eu forço a tipagem para manter mais um nível de confiabilidade sobre o que eu vou receber, e com isso eu consigo exibir. Então, quando eu rodo aqui, ele demora brevementezinho, mas algo rápido. E aqui eu tenho as minhas 3 dicas. Então ele dá aqui, ó, criando listas em Python, dá uma descrição. Isso tudo foi instaurado pelo meu dica agente, mas quem orquestrou que a primeiro tópico ia ser criando listas foi o meu agente de guias. E aí ele explicita, né, um exemplo, uma descrição, eu tenho aqui, e exatamente. Repare que no meu prompt eu não especifiquei para ele quantas dicas eu queria. Mas dentro do contexto do System Prompt, do guia agente, ele está treinado, ele está meio que treinando para sempre estar respondendo 3 dicas. Então isso é bem interessante. As respostas às vezes são meio instáveis por causa das chamadas assíncronas, então às vezes ele repete assim. Nesse caso ele respondeu direitinho, então que bom. Mas, então, com esse pequeno exemplo, a gente já consegue entender o potencial que a gente tem. Porque, por exemplo, eu aqui acabei usando um outro agente para ser uma ferramenta, mas as ferramentas podem ser diversas coisas. Eu posso ter um contato com um endpoint no back-end, fazer um request, um HTTP request, e dessa forma a gente consegue um código relativamente pequeno, e claro, né, visto que a gente está usando a linguagem Python, acho que não tem nada mais intuitivo do que ela, a gente consegue criar relativamente bastante potência e fazer atividades interessantes usando o Pydantic AI. E ainda garantindo um output bastante satisfatório, sem necessariamente eu precisar explicitar para ele um prompt em template. E com isso a gente encerra a nossa apresentação sobre o Pydantic AI. Muito obrigado.